Bom dia, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, espero que estejam bem, né? Que estejam realizando todas as nossas atividades propostas, né? Fazendo os exercícios do nosso livro. Volto a lembrar para vocês, nosso livro não tem espaço suficiente, então resolvam todas as questões no caderno, fica mais arrumado, fica mais organizado, fica mais fácil para vocês visualizarem também, tá? Então, façam sempre os exercícios no caderno. Volto a repetir para vocês também. Façam a correção. Não conseguiu entender a questão? Abone que eu fiz a questão, corrigi, mas não consegui entender. Marca um xizinho lá no seu livro, na questão correspondente. No retorno das aulas eu vou voltar nas questões que vocês têm dúvida, tá? Mas é muito importante que vocês corrijam as questões e identifiquem as questões que vocês não conseguiram fazer. Então vamos lá, sexto ano. Vamos pegar o nosso livro, né? Vamos lá, pegando o nosso livro. E fazendo a correção da página 92, que ficou como tarefa de casa de sexta-feira, né? Então vamos lá. Na página 92, a primeira questão que nós temos é a questão número 11. Diz assim, ó, considere as afirmações. 1. Corpos redondos são aqueles que possuem apenas faces não planas. E aí, corpos redondos são aqueles que possuem somente faces não planas? Não, né? Um grande exemplo aqui. Até aqui que a gente tem o baldinho, ó. Aqui. Se a gente observar esse baldinho, né? Ele é um corpo geométrico redondo, por quê? Porque ele tem uma base redonda. Não foi isso que nós já vimos? Porém, ele tem todas as faces não planas. Essa daqui é não plana. Porém, essa daqui ela não é plana. Ó. Por isso que ele fica apoiadinho em cima de uma base, né? Por isso que ele fica apoiadinho no solo. Então, a questão número 1 está errada. Questão número 2. Corpos redondos são aqueles corpos que possuem pelo menos uma face não plana. Ou seja, arredondada. Volto novamente com vocês aqui, ó. Esse baldinho aqui, ó, ele não possui essa face aqui arredondada? Então, está correto, né? Ele possui pelo menos uma face arredondada não plana. Então, a número 2 tá certa. Número 3. Existem sólidos geométricos que possuem partes não planas, mas não rolam. E por isso não são considerados corpos geométricos redondos. Verdadeiro, né? Para ele ser um corpo geométrico redondo, ele precisa rolar. Estão lembrados lá do vídeo anterior que nós fizemos? Então, no vídeo anterior, eu coloquei para vocês, né, que o corpo geométrico, ele rola. Lá no vídeo do dia 18 de maio, estão lembrados? Então, vamos lá. Então, a opção correta que eu tenho aí é a opção 2 e a opção 3, que está na letra D de dado, né? Na letra D de dado, opção 1, opção 2 e 3, ok? Tá? Número 11, letra D, opção 2 e 3. Vamos para a questão número 12. Na questão número 12, eu tenho aí, né, 4 sólidos geométricos, as imagens aí na nossa página do livro, acompanhem direitinho aí na página. Estão vendo? E aí eu tenho primeiro uma pirâmide, depois eu tenho um cilindro, depois eu tenho um cone, e depois eu tenho um prisma aí de base pentagonal, estão vendo? Ele diz, nas alternativas que indicam os nomes dos sólidos na ordem que se encontra, a única correta é a opção da letra E, né? Eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, então a primeira aí, ó, é uma pirâmide de base quadrangular. A segunda que eu tenho é um cilindro, desculpa. É um cilindro. A terceira que eu tenho é um cone. E a quarta que nós temos aí é um prisma, né? Quem quiser colocar aquele de base pentagonal pode, tá? Mas só quem colocou prisma também está correto, ok?
Então, a opção seria a letra E de escola, ok? Questão número 13. Na questão número 13, ele diz: das propriedades dos poliedros de Platão, podemos citar. E aí eu tenho lá, né, que nós conversamos inclusive na aula passada, na aula de sexta-feira, né, sobre Platão. Não foi isso que eu conversei com vocês, que botei aquele videozinho, né, que fala sobre Platão? E aí, quando a gente fala sobre Platão, nós temos o quê? O que a gente tem de Euler? Quem lembra? Hein? A gente tem a teoria de Euler, não é isso que nós vimos? Que aí eu falo do número de faces, do número de arestas e do número de vértices. Não foi isso que nós vimos lá no videozinho? Beleza. E quando eu falo dessa relação de Euler, ele me pergunta assim, ó, na questão número 13. Letra A. Todas as faces têm números ilimitados de aresta? Falso, né? Não existe nenhum sólido geométrico que tenha número ilimitado de aresta. Por quê? Porque as arestas são as linhas que formam o meu sólido. Então, se eu tenho linhas ilimitadas, como é que eu vou fechar esse sólido aqui? Ou seja, eu não posso ter linhas ilimitadas. Na letra B, pergunta: de cada vértice parte um número de arestas em ordem decrescente? Não, né? Nós vimos também ó, que de um vértice só podem partir arestas em números crescentes. Ou seja, ou parte uma, ou duas, ou três, ou quatro e assim sucessivamente. Letra C. Todas as faces têm um número ímpar de arestas? Não, né? Eu posso ter faces com número par, como aqui, ó. No cubo, eu tenho uma face, né, semelhante a um quadrado com número de arestas par. 1, 2, 3, 4, ok? Então, também está incorreto. Letra D. Todas as faces têm o mesmo número de arestas? Verdadeiro, né? Se eu fizer um cubo lá, ó, vou fazer um cubo. Vou lá no meu cubo. Estão vendo? Eu tenho o mesmo número de arestas em todas as faces? Sim, ó. Aqui, tem uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Estão vendo? E nessa outra face aqui de trás, Mônica, também, ó. 1, 2, 3, 4. Também tenho 4. Então, essa daí eu já sei que tá certa. Vamos verificar a letra E. A letra E diz: de cada vértice sempre parte o mesmo número de faces? Não, né? De cada vértice eu posso identificar várias faces. Então, na questão número 13, a opção correta é a letra D de dado, né? Que diz que todas as faces têm o mesmo número de arestas. Ok? Todas as faces têm o mesmo número de arestas, como nós podemos observar aqui no nosso desenho. Questão número 14. Na 14, ele me diz assim: a esfera, o cilindro e o cone têm formas curvas? Sim, né? Todos três são sólidos geométricos redondos. Então, a número 14, a letra A é verdadeira, né? Todos são sólidos geométricos redondos. Ok? Letra B. Na letra B ele me diz: a superfície da esfera é totalmente curva.
A do cilindro e o cone combinam superfícies planas e não planas? Verdadeiro, né? Tanto o cilindro quanto o cone, ó, aqui, ó, eles têm base arredondada, estão vendo? Eles têm a base arredondada. E a letra C, ele me diz, dos 3 sólidos apresentados, só o cone tem um vértice? Vamos observar aqui, ó, na letra C. Vou ter lá aqui, cilindro. Quem desenhar melhor do que eu, parabéns. E o cone. E a esfera, estão vendo? Vou identificar primeiro quantas... Só um minuto. Deixa eu passar aqui para pegar. Estão vendo? Vou aqui, tenho o meu cilindro. A minha esfera, não tenho nenhum vértice na minha esfera. Aqui, no meu cilindro, né, eu tenho 1, 2, 3, 4. E no meu cone, eu tenho apenas esse vérticezinho aqui de cima, estão vendo? Então, resposta certa também na letra C. Então, a letra A, a letra B e a letra C são verdadeiras, ok? Número 15. A questão número 15, ele diz, como podemos chamar uma pirâmide de 8 faces? Bom, se eu tenho 8 faces, vamos lá. Eu tenho uma pirâmide de 8 faces. Deixa eu fazer o desenho aqui para você. Eu tenho uma pirâmide lá, cuja base, né? Tem uma pirâmide lá de 8 faces, estão vendo? Tá aqui a base da minha pirâmide. Bom, para identificar qual é o nome que eu dou a essa pirâmide, eu vou contar o número de lados. Primeiro, ó, essa aqui é a questão número 15, tá? Primeiro eu já sei que o nome dela é pirâmide. Uma pirâmide eu vou classificar pela minha base, né? Eu vou observar quantos lados, quantas arestas possuem esse polígono que está na base. Vou lá. Se ele está me dizendo que ele tem 8 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como é chamado um polígono de 8 lados? Hein? Que eu já conversei até com vocês em sala, né? Que ele é semelhante àquele que são as lutas de MMA, né? Por isso que ele recebe aquele nome de octógono. Por quê? Porque é uma base de 8 lados. Então, se eu quero uma pirâmide de base com 8 lados, eu vou chamar o quê? De uma pirâmide octogonal. Ok? Então, na questão número 15, de acordo com a base de 8 lados, eu vou ter uma pirâmide octogonal. Ok, sexto ano? Beleza. Vamos ficar para casa? Para casa. Para casa. Para casa. Vai ficar a página 93. Ok, sexto ano? Então, para casa, a página 93. Tá bom? Então, fiquem bem, se cuidem, mantenham-se em casa e sigam a rotina de estudos, tá? Nossa escola não parou, nossa aula não parou, então sigam a rotina de estudos lá na página 93, ok? Tchauzinho, sexto ano, até a próxima aula.